O carnaval tá te sugando e você nem percebeu. Enquanto você acha que tá só cansada, existe uma engenharia invisível usando a sua energia como bateria para uma coisa muito densa. E quer saber como parar com isso agora? Então, continua aqui comigo, porque eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista, há mais de 24 anos, compartilhando aí na rede sobre a espiritualidade, sob uma ótica umbandista. Mas também sem amarras, sem limitações, sem crenças limitantes, tentando reduzi-las ao máximo, para que você possa adquirir a sua independência espiritual. E se você quiser aprofundar ainda mais essa independência, acessa caminhosdoaxé.com, que por lá eu te ensino o beabá básico para você poder se aproximar das suas entidades, dos seus guias na tua casa, com segurança e sem depender de um sacerdote. O problema não é a festa, é a conduta. O demônio que eles tanto têm medo não vem do além, não. Ele é fabricado aqui, na Terra, pela vibração descontrolada das massas. Se as pessoas tratam esse portal com vício, com violência e com desrespeito, é essa entidade que elas estão alimentando. A culpa nunca foi da espiritualidade. A culpa é do humano que não sabe lidar com a própria força. Para você entender o mecanismo, quando milhares de pessoas se juntam numa mesma frequência de excessos, elas criam uma egrégora. E isso é engenharia pura. É um campo de força vinda da massa viva, mas que é praticamente espiritual. E essa força, ela procura um combustível em quem está com o campo aberto. Se você encarar esse portal como uma coisa maldita, você já vai entrar nele com o medo. E o medo é a primeira porta que o obsessor usa para entrar. Faz sentido para você? Já deixa aqui embaixo nos comentários se isso faz sentido. E quando o mundo trata o carnaval como um demônio, é como se um demônio de verdade se transformasse a partir dessa data. É como se o carnaval começasse a se portar como demônio. Mas para quem tem conhecimento, sabe que isso é só mais uma época da vida, do ano. A gente tem que ter vigilância, sim, mas essa vigilância tem que ser aplicada na vida toda, não exclusivamente no período do carnaval. Orai e vigiai sempre foi a respeito da gente mesmo, nunca foi sobre a vida do vizinho, do colega, enfim. E para não ser peça desse tabuleiro, você não precisa se esconder. Você precisa aprender a se blindar. A primeira coisa que eu recomendo, para de alimentar esse monstro. Se o ambiente pesou, se retira. Não ressoa com aquilo que é baixo. E tem gente mais habilidosa que consegue estar num ambiente baixo e não ser baixo. Consegue manter a vibração. Habilidade prática. Então entra lá no Caminhos do Axé que você vai conseguir ter essa habilidade. Umbigo, para muita gente dar risada, zoaram da Jade Picon lá, mas gente, o umbigo foi o nosso primeiro ponto de entrada da energia externa. Isso se estende às vezes na vida adulta. Eu já ensinei sobre o plexo solar e nessa região é como se essa engenharia de manipulação de massa utilizasse para plugar em você. Mas lembrando, não é só ir lá e tapar o umbigo. É se utilizar dos elementos facilitadores para impedir que aquela energia entre. Sim, o nosso poder de consciência é muito forte. O ato de tapar o umbigo por si só pode funcionar para algumas pessoas que não têm crenças limitantes. Então, se aproveita dos facilitadores. Pega uma erva, uma arruda, pega uma alfazema. Pode ser aquela alfazema, água de cheiro que vende nas casas de umbanda, embebeda um algodão ou embrulha aquelas ervas, cuidado com ervas tóxicas, tá? Embrulha aquela erva dentro do algodão, coloca esse algodão na região do umbigo e coloca ali o esparadrapo por cima para poder proteger. E como prática, treino e expansão de poder, de domínio sobre o seu templo, você posiciona as suas mãos sobre a região do umbigo depois de colocar as ervas e aí você verbaliza. Esse daqui é um ponto que foi isolado para que nenhuma energia possa me invadir sem a minha autorização, para que nada possa adentrar que seja maléfico para o meu ser.
E que mesmo que eu autorize, que isso não entre caso ele não seja pertinente para minha evolução. Outra coisa, firmar a sua coroa, o seu ori, a sua espiritualidade, não importa de que crença você seja. Você mantendo a conexão com os seus guias, mas lembra, os seus guias, o axé de um orixá seu, maior, ele não vai conseguir ser mais forte, mais potente do que qualquer egrégora criada pela massa. É só você não entrar em sintonia com a egrégora e manter a sintonia com o seu axé, com o seu ori, com o seu santo, com o seu anjo da guarda, enfim, não importa como você chama, mantenha a sincronia com a sua espiritualidade. Isso é um campo de proteção extremamente forte, que vai te blindar dessas massas, para você não ser massa de manobra. Então é importante que você esteja em sintonia com aquilo que é sagrado para você. A espiritualidade consciente e o espiritualista consciente, ele não tem medo do carnaval, porque ele sabe que ele consegue controlar a própria energia. E se você não aceita ser bateria de ninguém, comenta aqui embaixo. Eu sou dono do meu axé. Por que eu peço para você comentar? Para você justamente entrar no poder de convencimento da sua própria consciência. Verbaliza em voz alta quantas vezes forem necessário. Isso é ritual puro. Muitos dos rituais são utilizados somente a fala, né? Na bruxaria se fala, é o feitiço, só faça um feitiço de fala. Por quê? Quando você fala, o nosso corpo ele tem potencial de criar, ele tem potencial de expandir e de tornar real. Só que a gente não utiliza isso. Na verdade, a gente utiliza, só que inversamente não percebe. A gente utiliza para se minorizar, para se incapacitar, para dizer que não dá, para dizer que é impossível. O treinamento daquele espiritualista que quer ficar maior, que quer crescer, que quer evoluir, é domine o seu pensamento, domine a sua mente. A partir do momento que você vai dominar a sua mente, isso vai se tornar fácil, sim. No começo é difícil, mas vai se tornar fácil. E nesse caminho, o propósito, o direcionamento central para que fique mais fácil para quem está me acompanhando aqui é: eu posso, eu consigo, isso não me toca, não me atinge. E o próximo passo, depois de verbalizar, é justamente não atingir como? Não atingir emocionalmente, não atingir a raiva, não conseguir te desestabilizar da sensação e da emoção que você está naquele momento da situação em questão. Percebe como vai tendo uma evolução dessa realidade? Você começa afirmando, depois começa observando a sua reação e aí você controla aquilo que de fato é controlável pela gente, as emoções, e com as emoções controladas a gente controla a reação. Isso é espiritualidade pura e é isso que eu compartilho por aqui. Então, repetindo, já deixa o seu comentário. Eu sou dono do meu axé. Eu sou dono da minha vida. E manda esse vídeo para aquele amigo seu que vive culpando o encosto, mas que esquece de vigiar a própria conduta. Muito axé para você e até o próximo vídeo. E os links de atendimento ou das nossas outras redes sociais estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Não esquece de se inscrever, hypar, dar like e compartilhar. Axé!